E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Bom, tem algum tempo que eu não faço vídeo aqui mostrando a evolução dos preços do Bitcoin, do mercado de um modo geral, através dos gráficos. Eu tenho procurado trazer um conteúdo mais educativo, mas a gente está no momento que tem várias coisas acontecendo aqui no gráfico e também algumas notícias macro que eu quero compartilhar com você. Primeiro de tudo, ontem o Bitcoin vinha ensaiando e hoje ele consolidou esse movimento. A média de curto período, que é essa linha azul, ela está rompendo para cima, ela está cruzando a média amarela. A média de 9 períodos está cruzando para cima a média de 50 períodos. Se a movimentação de preços que está acontecendo hoje se confirmar, se não houver ao longo do dia uma reversão, provavelmente a gente vai ter esse cruzamento aqui da média. E por que isso daqui é tão importante? Repare como esse é um movimento crítico. Tentou cruzar para cima e não conseguiu, preços caíram. Tentou cruzar para cima e não caiu, preços caíram. Cruzou para baixo, caíram e caíram bastante. Por outro lado, quando a gente tem um candle forte de alta que faz com que a média de 9 cruze para cima a média de 50, geralmente isso é um prenúncio de uma alta mais acelerada. Como você pode ver aqui, a partir desse momento a gente teve uma alta de 47%. Pegando o momento anterior em que houve o cruzamento da média de 9 em relação à média de 50. Aqui a gente teve mais um aumento de 46%. E se agora, no momento atual, esse cruzamento para cima se confirmar e a gente tiver um aumento de preços equivalente, repare que a gente vai testar essa resistência aqui, um aumento de 46%. Obviamente não estou afirmando que isso vai acontecer, a gente está trabalhando com probabilidades e com cenários, mas se o comportamento passado se repetir, a gente pode ter um aumento de 46%, 47% e isso levaria justamente nessa linha lilás aqui de resistência. Deixa eu dar o zoom out para você ver melhor do que eu estou falando aqui. Repare que já há um bom tempo o Bitcoin vem oscilando entre essa região de suporte aqui e essa região de resistência. E essa oscilação de preços nessa faixa aqui é extremamente positiva, porque isso vai formando uma região de acumulação de preços. A gente vai também formando uma base de preços, ok? E os dados on-chain, eles corroboram esse movimento de acumulação que a gente está vendo, de consolidação de uma base de preços. Esse gráfico aqui, ele mostra a oferta segurada, mantida pelos long-term holders, aqueles investidores que seguram Bitcoin para longo prazo. Então, desde abril de 2021 até hoje, a gente vê os long-term holders num movimento de acumulação de capital. E além da oferta dos long-term holders, outra métrica on-chain que a gente tem é essa daqui, que é o número de novas entidades. Então, aqui a gente está vendo, depois de uma queda, um novo movimento de recuperação gradual. Quedas bruscas como essas, que representam a redução de novas entidades no mercado, geralmente são prenúncio de um longo período de queda. E ao contrário, quando a gente tem o aumento de novas entidades, isso significa uma recuperação do mercado. E por fim, a última métrica on-chain que eu quero te mostrar aqui, que também vai em linha, que mostra esse movimento de recuperação, é esse ligeiro incremento no número de transações, ok? Todos esses sinais, eles são sinais que indicam um reaquecimento do mercado. Em termos macro, os principais eventos são a taxa de juros norte-americana. Houve um aumento de 0,25% e esse aumento foi em linha com o esperado e, portanto, esse aumento da taxa de juros não teve um impacto significativo no mercado, uma vez que ele já era esperado. Em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente está num momento que o mercado já incorporou essas informações. Os desdobramentos desse conflito que podem afetar no mercado são
uma escalada com a entrada de novos países no conflito, uma escalada em relação à intensidade dos ataques para, eventualmente, armas táticas nucleares, enfim. Por enquanto, esse cenário não está mais afetando o mercado, uma vez que os desdobramentos já foram precificados. Posições da SEC quanto à regulação são posições que tendem a afetar o mercado, então a gente vê alguns fundos aqui que já haviam proposto a SEC, pedido a SEC para operarem ETFs de Bitcoin. Esse pedido foi negado, mas não negado peremptoriamente. A SEC devolveu pedindo medidas. Esses fundos retornaram a proposta para a SEC e a SEC está em processo de avaliação, ok? Então esse aqui é um fator relevante, mas que está em andamento, não tem um desdobramento mais imediato que a gente possa esperar. A gente pode esperar ter alguma notícia relevante em relação à SEC aqui no dia 15 de maio. E por fim, um outro fator macro relevante para o mercado é a possível adoção de outros países do Bitcoin como moeda legal. Então a gente tem El Salvador, que reconhece Bitcoin como moeda de curso legal no país, e agora a gente está em vias de que Honduras vá pelo mesmo caminho. Se El Salvador tem o Bitcoin como moeda de curso legal, se Honduras tem o Bitcoin como moeda de curso legal, se a gente está no momento macro estável, que o Bitcoin tende a se valorizar em relação às moedas fiat, ao euro e ao dólar, esses países tendem a ter um destaque no mercado internacional. E de acordo com a teoria dos jogos, a gente vai ter um incentivo para que outros países também adotem o Bitcoin. Como a oferta do Bitcoin é limitada e a demanda tende a ser crescente, essa é a fórmula para o aumento dos preços. Portanto, o reconhecimento e a consequente adoção em massa de países do Bitcoin faz com que a gente tenha um potencial muito explosivo de preços. Voltando aqui para o gráfico de preços e agora munido de várias informações do cenário macro e também indicadores on-chain, a gente vê que aqui na região dos 32, 30 mil dólares é uma região que está se consolidando como uma base de preços bem confiável, como um suporte bem forte. Essa linha verde aqui é uma linha de tendência de alta que vem lá atrás, tá? Todas as vezes que o Bitcoin está nessa trajetória aqui, que muita gente começa a entrar em desespero, eu sempre me tranquilizo e compartilho o que eu estou enxergando, que aqui é um suporte bem forte e logo aqui a gente tem também uma outra barreira que tende a segurar os preços do Bitcoin. Tudo isso em conjunto com as outras informações que a gente está munido para nossa análise. Então, a gente pode esperar sim que o Bitcoin continue oscilando nessa faixa de preços. Nessa oscilação, ele pode voltar a testar nas próximas semanas essa região aqui dos 58 mil dólares. E uma vez que ele rompa com força essa resistência, aqui vai se tornar uma nova base de preços. Por que eu marquei essas duas bolinhas aqui? Porque aqui a gente tem um suporte muito forte, ok? A gente tem uma base de preços se consolidando, a gente tem uma linha de tendência de alta que já vem de muito tempo segurando os preços do Bitcoin. Então, se eventualmente ele chegar aqui novamente na região dos 32, aqui é um ponto que eu vou comprar bastante. Eu vou fazer novos aportes numa proporção maior do que aquilo que eu faço com regularidade. E aqui é um outro ponto. Se ele chegar até aqui com força, as chances são de que ele vá buscar novos horizontes, ok? Portanto, aqui vai se tornar uma base de preços e também um bom ponto de entrada. E por fim, quero te lembrar que se o Bitcoin entrar num canal de alta novamente, ele sair dessa região de lateralização e entrar num canal de alta, a tendência é que as altcoins voltem a ter um desempenho acima da média. As altcoins de um modo geral, tanto as menores e mais desconhecidas,
como também o Ethereum, que está prestes a ter uma série de destravas de valor, ok? Eu concentro a análise principalmente no Bitcoin, porque o Bitcoin dá o tom de todo o mercado, mas a movimentação de alta do Bitcoin tende a gerar uma movimentação de alta mais expressiva ainda em outras moedas. E com isso eu encerro esse vídeo, porque eu já te passei bastante informações. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.